Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, abre a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 62, versículo 4. Eu agradecer ao pastor Henrique por essa oportunidade de estar aqui conhecendo mais uma família em Cristo Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Eu já fui na igreja metodista há uns anos atrás. Tive uma passagem, pastor Ney, lá na Taquaral, homem de Deus, me acolheu. Quando eu vi metodista, falei, nossa, metodista, uma igreja que realmente ama a palavra. Peço perdão aos irmãos, cheguei depois, apareceu um imprevisto, eu sou advogado e milito na área criminal, então do nada apareceu uma pessoa presa, mas está solto, graças a Deus. Então fui para a delegacia, voltei, mas vim voado. Devo ter recebido umas 5 multas, vou dar tudo para o pastor Henrique depois para resolver para mim a multa. Isaías 62, versículo 4, vamos ler junto no 3, irmão, bem alto para Jesus. 1, 2, 3. Senhor, terra. Senta dando glória. Aleluia. Irmãos, sou pastor da Assembleia de Deus Mistério São. Estou localizada lá em Camará, mas do outro lado, do lado pobre. Esse lado aqui é o lado rico, né? O meu lado lá é o lado mais pobre. Minha sede fica em Mariópolis. Nós somos da CGADB e da Confraderge. Bem, estou casado, 2 filhos, sou flamenguista. Estamos aqui para meditar, aprender mais da palavra de Deus. Irmãos, eu pastor esse texto lindo, muitos anos. Me lembro quando eu fiz teologia, foi esse texto que eu trouxe uma mensagem. Ele fala de restauração. Esse texto demonstra o amor de Deus para com Israel. Isaías é um dos homens mais, eu posso dizer, os mais prestigiados da Bíblia Sagrada. Isaías era monarca, Isaías era profeta, Isaías era contemporâneo de reis. Ele é um dos maiores escritores, é conhecido como profeta messiânico. Tamanha riqueza do textual e tamanha abrangência de conhecimento. Isaías, ele vai trazer para nós uma riqueza de detalhes tão grande no seu livro, que justamente aqui, no capítulo 62, no versículo 4, ele vai falar, Deus está renomeando Israel. Deus está mudando o quadro de amparo. Deus está resgatando Israel. E ao final, o interessante é que ele vai trazer o termo Beulah, ou seja, casando Israel. Ou seja, Israel adornada, aguardando o seu noivo, e vai ter o seu lado principal, que é naquele grande dia, nos reencontraremos, estaremos com ele. Quem quer ir para o céu, irmão? Levanta a mão para cima e dá uma rajada de glória. Graças a Deus. Ele vai usar, irmãos, alguns termos em hebraico. Ele vai trazer o termo azuvá. Azuvá significa desamparada. Até então, Israel estava desamparada. Até então, Israel vai passar, irmãos, pelos piores momentos da sua vida. Assim sou eu e você. Há momentos da nossa vida que a gente acha que estamos desamparados. Há momentos da nossa vida que a gente acha que tudo vai dar errado. Há momentos que você quer esquecer. Há momentos que você não quer ver ninguém. Mas Deus nos mostra, sim, que é possível o resgate. Quando você entrega a sua vida nas mãos dele, tudo é possível. Amém, igreja? Ele vai trazer também o termo Rezibá. Rezibá significa anelo, desejo, amor por Jerusalém. Mão direita para cima assim. Coloca o nome do irmão que está ao seu lado e fala assim, ó, Jesus te ama. Fala assim, ó, mesmo você sem dinheiro, fala para ele. Mesmo você sem conta, nome no SPC, no Serasa, ele te ama e tem uma grande obra na sua vida. Quem crê que Deus tem uma grande obra, irmãos? Aleluia. Vamos passear no meio da Bíblia Sagrada, porque, veja bem, para que esse momento venha chegar, como eu sou advogado, desceu, Deus falou comigo na hora. Veja bem,
para que esse resgate viesse a acontecer, era fundamental que tivesse um processo. O processo de resgate se dá através de uma Israel que vai passar por 2 cativeiros. E é unânime o conhecimento que o melhor momento de Israel foi no cativeiro. O cativeiro babilônico foi o melhor momento porque Israel voltou a orar, Israel voltou a jejuar, Israel voltou a dizimar, Israel voltou a obedecer, Israel voltou o seu culto a Deus. E quando a gente vai ler Marcos, capítulo 4, versículo de número 35, ali nós temos uma das passagens mais lindas, porque Jesus, ele vai entrar no barco dos discípulos, veja bem. Os discípulos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, vai retratar a pesca. Cada um dentro do seu período, cada um dentro da sua história. Sabemos que os textos bíblicos não foram escritos no mesmo tempo. Alguns foram escritos 80 ou 90 anos depois. Já no Evangelho de Marcos, que na verdade nós temos Mateus, começa com Mateus, mas na verdade o primeiro Evangelho é Marcos. Então, se eu quero saber de Jesus, eu tenho que ler Marcos. Porque o livro de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Nos evangelhos, nos sinóticos, Marcos é o primeiro. Logo, quando a gente pega o livro de Marcos, capítulo 4, verso 35, os discípulos foram pescar, meu pastor, mas eles não pegaram nada. Imagina você vai pescar e os pescadores, que eram os seus discípulos escolhidos por ele, pelo próprio Jesus, e a sua mantença, a sua profissão era ser pescador. Logo, se o seu ofício era de pescador, viviam da pesca. Sendo que eles vão enfrentar tempestades. Nesse texto, eles vão enfrentar uma tempestade. Eles vão tentar pescar. Mas o texto fala que eles não pegaram nada. Só que veja bem, o texto inicia falando assim: passamos para outra margem. Repita comigo. Passando para outra margem. Veja bem, hoje não pegou nada. Hoje está difícil, hoje o negócio não deu certo, hoje o negócio não fluiu, mas vamos passar para outra margem, porque Jesus, quando ele entra no barco da sua vida, ele inicia um novo ciclo, ele inicia um novo momento, ele inicia uma nova jornada. Por isso temos que chamar ele para entrar dentro do barco, independente da situação. Isso eu estou falando em Marcos capítulo 4, versículo 35. E veja bem, Lucas capítulo 5, eu já tenho um outro viés. Falando de resgate, falando de processo. Veja bem, o texto vai dizer, meu pastor, que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Trabalharam, imagina, como eu falei, a mantença dele é pescaria. Eu estou falando de homens profissionais. Pescaram a noite toda. Tentaram a noite toda. E não pegaram nada. Repita comigo, pegaram nada. Irmão, tá fraco, mais alto fala, não pegaram nada. Cadê o menino do teclado aqui? Cadê o menino do teclado? Tem um tecladista aqui? Pode tocar? Pode tocar? Pode. Cadê o menino? Me ajuda aqui. Vem comigo aqui. Cadê o menino aqui? Me ajuda aqui. À noite, irmão, que nós queremos esquecer de tudo. Tem dias que você não quer fazer nada. Não é assim? Imagina um dia mau. Meu pastor, o senhor é psicólogo e é automático do ser humano. Aquele dia que tudo deu errado. Marido perturbando, esposa, filho. Você chegou no seu trabalho desempregado. Você olhou sua conta zerada, o nome do SPC e no Serasa, apareceu um caroço no teu corpo que não era para aparecer, seu parente está doente. É automático do ser humano, aí entra na psicologia, o ser humano se encolhe. E não quer falar com ninguém. Pode só morrer. Não é assim. E o primeiro pensamento do homem é o quê? Não quero falar com ninguém. Não é assim, tu quer ver ninguém. O bom dia não sai. A pessoa te manda um zap, bom dia, boa tarde, não sai.
Você vem para a igreja, glória a Deus, fica amargo, porque a tua mente não para de pensar, a ansiedade começa a bater, você começa a pensar no futuro. Por quê? O dia mal chegou. O glória fica amarrado. Mas, meu pastor, o texto fala. Porque, veja bem, por mais que eu não queira falar com ninguém, a Bíblia diz que Jesus, Lucas 5, Jesus entra no barco. Primeira lição que eu quero deixar para mim e para você nessa noite é: Jesus não respeita o dia mau. Jesus não respeita o dia que você está triste. Jesus não respeita o dia que você está para baixo. Ele fala: eu vou entrar no barco da tua vida nessa noite. Aleluia. Por mais que tu não quer ver ninguém, Jesus fala assim: tu não quer ver ninguém, mas a mim tu vai ver. Tu não quer falar com ninguém, mas com ele tu vai falar. Você pode começar a dar glória a Deus nessa noite, irmão? Quem crê que Deus está aqui, dá uma rajada de glória. Eu não ouvi o seu glória. Você pode dar um glória mais alto aí para Jesus? Ele não respeita o seu dia mau. Aleluia, noite de resgate. Veja bem. O livro de Provérbios fala de uma verme chamada sanguessuga. Quem sabe o que é uma sanguessuga? Tu já passou dos 40, então. Se você sabe que é uma sanguessuga, a idade está chegando. Está chegando a idade. A sanguessuga é um verme de corpo achatado, plateuminto. Ele gruda na tua pele e vai minando as suas forças. E a missão dele é tirar o seu sangue. Assim é eu e você, muitas das vezes. A sanguessuga está ali entranhado na tua pele. Você vem para a igreja, você sai da igreja, você vem para a igreja, você sai da igreja. Aí o glória pode até sair. Mas é aquele glória amarrado. Porque a sanguessuga está ali, levando a sub, levando a sépia. A sanguessuga está ali tentando tirar suas forças, aleluia. Ela está ali tentando te parar, levando a sépia. Ela está ali tentando parar, mas só que veja bem, Jesus fala assim, ó: quando eu entro no teu barco, eu te sustento. Quando eu entro no teu barco, eu renovo as suas forças. Quando eu entro no teu barco, o resgate chega. É aí que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher não era crente, aquela mulher não conhecia Jesus, mas no momento que ela ouviu falar de Jesus, Jesus entrou no barco da vida dela e ela foi curada. Não interessa se você é pastor, presbítero, se você entrou aqui pelo primeiro dia, Jesus vai entrar no barco da sua vida. Jesus já chegou, ele já chegou, irmão, já chegou. Ele já chegou. Rebanto e a canto, rebanda, rebanda, sépia. Repsibabelá. Ele não vai te desamparar. E ele entra. E ele entra e não respeita. Que fazes aqui, Elias? Irmão, com todo respeito. Mas caverna não é lugar de crente. O que faz aqueles? Senhor, Jezabel, aquela luta toda. Aí já entra a psicologia. Olha só, eu vou entrar. E vou te dar a receita. Come, bebe, porque longa é a sua jornada. Lá na igreja, esse ano, o presidente, nosso presidente, colocou o ano da maturidade. Justamente por isso. Por que o ano da maturidade? Porque é o ano que você começa a entender que o dia mau, ele faz parte da composição do ser humano. Para mim ser resgatado é porque eu tenho que passar por um processo. Só que, meu pastor, veja bem, interessantíssimo isso, veja bem. Só que Deus, as pessoas, com todo respeito, mas a revelação de hoje é diferente.
As pessoas falam que Deus não revela o final. Não, o contrário, ele revela sim. Lê Josué capítulo 6. Ele fala, Josué, sim, senhor. Meu servo Moisés morreu. Lembra? Novo ciclo. Lembra? Novo ciclo. Passando para o outro lado. Olha só, Josué, meu servo Moisés morreu. Agora é contigo. É contigo. É novo ciclo. Tudo novo. Só que veja bem, eu já vou te revelar o final. Jericó eu vou entregar nas tuas mãos. Josué 6. Jericó já está sendo derrubado. O que eu tenho que fazer? Só segue o projeto, porque eu vou entrar no barco da tua vida. Quando eu entro no barco, o final já foi decretado. É só você cumprir os passos, porque ele já decretou a sua vitória. Mão direita para cima. 3 vezes é didático. Mão direita para cima. Repita comigo bem forte. Para o capeta me fala, a palavra já foi liberada. Não, mais alto para o cão ouvir. Fala, a palavra já foi liberada. Fala, eu tomo posse. Jesus entrou no barco da minha vida. Levanto e a canto, rebanda a sépia. Marcos 4, vamos voltar para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35. Aleluia. Se você já pescou, já entrou no barco, o texto fala que havia um vento. E o vento era contrário. E o vento era com... Me ajuda a pregar. E o vento era com... Contrário. E a água, pastor, estava entrando no barco. Olha o cenário. Vento contrário e água entrando no barco. Vento contrário e água entrando no barco. Olha a cena. Eles remando. Vem cá vocês dois. Vem cá. Me ajuda. Vem cá. Vem cá, bonitão. Isso. Como é que ele é bonito? Bonito esse menino? Vem cá, bonitão. Fica assim comigo assim, ó. Igual na academia, ó. Não. Não. Olha o pastor. Tá remando. Tá vendo? Estão remando. E o vento é contrário. Vento. Som de vento. E a água entrando. E Jesus olhando. Ventando, água entrando e Jesus olhando. Perceberam uma coisa? Está ventando, a água está entrando e eles não param de remar. O vento contrário, a água está entrando, eles não param de remar. Eles estão cansados, mas não param de remar. Tá ventando, vai remando. Tá ventando. E eles não param de remar. Assim é na minha vida e na sua. Vai ventar e você não vai parar de remar. Vai ventar e você não vai parar de orar. Vai ventar e você não vai parar de adorar. Mão pra cima e fala, eu não vou parar. Tem um louvor, né? Eu não vou parar, eu não sei cantar, eu não vou parar. Não é profeta do Apocalipse, não, mas eu tenho que te falar, vai ventar. Mas você não vai parar. Vai ventar, me perdoa, mas eu tenho que te falar, vai ventar. Covid estava aí, pastor. Percebeu que você enfrentou? A crise está aí, irmãos. Golpe do INSS, uma crise danada. Está aqui quem deveria estar. Porque a igreja hoje está lotada, irmãos. Porque não tem igreja nem igreja. A igreja hoje está lotada. Está aqui quem tem que estar. Porque está você e os anjos do Senhor aqui adorando, bem dizendo o nome dEle. Vai ventar. E olha o interessante. Lembra? Olha aqui. Lembra? Lembra? Êxodo capítulo 2. E Faraó e os egípcios
massacravam os judeus, escravizaram os judeus, batia nos judeus, mas quanto mais batia, mais eles cresciam. Quanto mais batia, o músculo crescia. Quanto mais batia, mais Israel crescia. Quanto mais falam de você, mais você vai crescer. Quanto mais criticam você, mais você vai crescer. Quanto mais falam dessa igreja, mais a igreja vai crescer. Porque a igreja tem que estar baseada na palavra. Povo que é chave. Campeão da chave, 1000 pessoas, eu vivo isso. Culto de doutrina, 3, mas é os 3 que vai para o céu. Porque a multidão sempre atrapalhou Jesus. Mestre, a multidão te aperta. Cala a boca! Fica quieto, ele não vai te ouvir. E o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem mandou ele se calar? Crente! Crente mandou ele se calar. Irmão, só grita quem sabe. Só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você vive em casa. Instagram, todo mundo é bonito, todo mundo é forte. Né? Instagram, aquelas fotos bonitas, né? Todo mundo... Mas uma hora tu vai para casa. Tu senta no sofá. E a cabeça fica cheia. Meu Deus, estou devendo. Meu casamento, meu marido, meu filho. Pastor, meu Deus, irmão, você não sabe o que o pastor passa. Conversa com ele um dia, fala assim, pastor, vamos conversar. Tu vai chorar junto com ele, vai puxar saco, tu vai chorar junto com ele, a família dele. Assim como você. Conversa com o irmão um minuto para você ver o que ele passa. E aí a gente não entende quando o irmãozinho entra na igreja e começa a gritar. Deixa ele gritar. Deixa ela dar glória. Deixa ela pular. Só ela sabe, só ele sabe o que ele está passando. Aí você entende Jeremias 33. Clama-me e responder-te-ei. Ele vai entrar no teu barco. Mas ele quer ver a sua atitude. Deus não cria filho mimado. Ele quer ver o seu ato. O que você vai parar igual todo mundo? Pedro, quem eu sou para você? Para eles eu sou alguém que pode te dar as coisas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Um pouquinho de água. Água. Tá aqui? Cadê? Água é muito bom. Ele entrou no barco. Viu eles remando. E eles não pararam de adorar. Interessante que a primeira coisa que ele faz, pastor, que o texto vai dizer depois que ele dorme, mas ele acorda. Ele vai dormir no barco. E os discípulos vão acordar ele. Interessante, quando acordam ele, a primeira coisa que ele faz é repreender o vento. A ação de Deus na minha vida e na sua movimenta até o ecossistema. Primeira coisa que ele faz, ele repreende o vento e acalma a tempestade. Ele repreende o vento e acalma a tempestade. Veja bem, Ezequiel, capítulo de número 33. Espiritualmente falando, o texto me permite isso. Eu tenho uma tempestade de ossos secos, eu tenho um vale. E naquele vale de ossos secos, interessante, o texto fala que ele vai andar ao redor. O pastor, ele anda ao redor. Porque se é um vale de ossos secos, o certo
para atravessar, ele tinha que passar por cima. Um osso aqui. Mas não, ele manda andar ao redor. Quando eu li isso aqui, Deus, eu pulei. Deus falou, meu filho, sabe por que eu mandei ele andar ao redor? Porque quando Deus te levantar, quando entrar no barco da tua vida, Ele não vai te colocar por cima de ninguém. Lembra? Por cima. Não existe a exaltação te colocando por cima. Porque para Deus somos todos iguais. E por que somos iguais? Para que nós não venhamos nos exaltar. Deus quer trazer de volta, aí você vai entender o porquê do resgate. Esse resgate se dá porque Deus quer trazer de volta aquilo que a gente tinha de mais precioso. Você lembra quando você orava de madrugada? Você lembra daquele cantinho lá do teu quarto? Que você dobrava o seu joelho? Você lembra quando você acordava de madrugada para poder orar? Você lembra quando você subiu um monte e você tinha um cantinho preferido para falar com Deus? Irmãos, nós estamos muito ocupados. É doutorado, mestrado. Terminei o mestrado, agora eu vou para o doutorado. Agora eu sou professor universitário, dou aula na faculdade. Dou aula de manhã, dou aula à noite. Processo, estou abrindo outro escritório. E oração? E aquele momento que você tinha lá comigo, que você chorava. Aquela época que você parava assim, ó, sentava e começava a louvar, começava a ler, começava a palestrar comigo e contigo. Você lembra? Você lembra de quando você andava na rua e você sentia, a sensibilidade era tão grande, as pessoas, você achava até que você estava maluco, mas não era. Era a intimidade que você tinha com Ele. Só que o tempo se passou. Você melhorou, você cresceu, você prosperou, você progrediu e começou a andar por cima. O culto, eu vou no culto que eu quero. Eu escolho o culto. Escala, não, eu só aviso, não vou não. A minha agenda, eu tenho uma agenda. E Deus? Não, Deus entende, Ele espera. Eu vou no culto que eu quero, eu vou no culto de ensino que eu gosto. Eu oro quando estou mal. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todos. Infinita humildade de todos os irmãos, que Ele cresça. Muitos estão atrás de holofote, cartazes, remunerações vultosas, nada contra. Mas voltemos àquele evangelho do joelho no chão e a boca no pó. Voltemos a entregar papelzinho nas ruas. Voltemos a bater na porta do vizinho e falar: Jesus te ama e tem obra na sua vida. Voltemos a somente falar com Ele.
Havia um tempo, irmãos, que a gente abria a geladeira e só tinha água. Mas quando você viu o irmão na rua e apertava a mão deles, dava choque. Esse monte aqui, meu Deus, encontro das tochas. Quando o irmão encontrava com o outro, terra! Um daqui já viu o outro lá, já professava daqui, outro já professava de lá. O endemoniado caía do outro lado, aí o culto ficava na rua. Nem paz do Senhor é dado mais. Qual é? Esses dias o meu jovem, qual é, pastor? Eu falei, tá maluco, rapaz? Ele falou assim, qual é, pastor? Aí não apertou minha mão, não, fez assim, ó. Ele fez assim, ele fez assim. Qual é, pastor? Show. É o filho do cão. Nada contra, eu gosto de jovem, eu gosto. Eu gosto desse negócio, eu gosto. Mas eu fiquei pensando, a gente está muito por cima. Queridos, olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. O dono da igreja é Jesus. E nós somos o corpo. Quem comanda a igreja ainda é Jesus. E Ele está na direção do barco da tua vida. Se tem algo que está tirando a presença dEle, Ele vai tirar. Se o teu trabalho está atrapalhando a sua adoração, Ele vai tirar. Ele vem em primeiro lugar. Trabalho, emprego, faculdade, sei lá o quê. Eu estava sem tempo para nada. Eu estou fazendo uma campanha no monte 6 dias. Eu tenho uma campanha às quartas-feiras e 7 dias no monte. Na sexta-feira eu não fui. Eu tenho que dar aula, preparando aula. E preocupado. E tese de doutorado. E Deus falou, vou tirar tudo. Eu falei, meu Deus, eu estava estudando essa mensagem. Deus falou, vou tirar tudo. Eu tenho que te resgatar de volta. Jeremias falou assim, pastor, deixa meu filho Nabucodonosor entrar. Para quê? Para derrubar o templo. O vaso. Lembra do vaso do oleiro? Ele pega o vaso, ele pega o vaso aqui e pisa. Cospe. Amassa. Aqui. E o interessante, pastor, que a terra que é feito barro, o barro que é feito, matéria-prima, que é para fazer o vaso, é tirado no local onde o vaso vai ser confeccionado. O barro que eu pego aqui é para construir um vaso que vai ser criado aqui. Por isso que você passa pelo processo. Sendo amassado, triturado, para quê? Para que naquele grande dia você seja transformado num vaso de honra. Aonde você vai ser um vaso de honra? No local aonde você foi tratado. Me perdoa, pastor, mas eu tenho que falar, mas é um entra e sai. Vai sair daqui para ir para ali, daqui para ir para cá, para uma bagunça danada. E aí perde a essência, porque não é tratado. Se você é o barro daqui, se prepara, que você vai ser um vaso de honra aqui. Se você foi pego aqui, já vou avisar o que vai acontecer. O pastor vai te pisar. Ele vai te amassar. Mas naquele dia, ele vai te colocar no vaso de honra, como vaso de honra, porque você foi preparado, triturado, e hoje está pronto para dar fruto. Só os vasos, mão para cima e dá uma rajada de glória. Só os vasos, só os vasos. Abre a boca e dá glória aí para Ele. Caminhando para o final, irmãos. O ambiente, lembra? Ele passa ao redor. Por quê? Eram ossos sequíssimos. Poderia ter o risco de pisar e quebrar algum osso. Esses ossos são famílias destruídas. Ministérios
pessoas. E a gente quer andar por cima. Não. Ele coloca todo mundo igual. Todo mundo igual. Por quê? Ele fala assim: podemos reviver esses ossos? Ele fala: pastor, então profetiza. Porque veja bem, irmãos, Isaías 62, como eu falei, ele fala do resgate de Israel. Então nós estamos vendo aqui o processo, alguns textos que falam de processo, para que Israel possa ser resgatado. E aí, quando a gente fala de processo, nós temos dois cativeiros: o babilônico e o egípcio, que é o primeiro. O primeiro não chega a ser um cativeiro, mas é um momento de escravidão. 400 ou 420 anos que o povo vai passar por o pior momento de isolação. Como eu falei aqui, Israel, houve um faraó que não conhecia José e vai escravizar Israel porque via que o povo crescia. E quanto mais afligia, mais Israel me ajuda, Israel crescia. Bom, mas meu pastor, tem um problema aqui grave, gravíssimo. Porque veja bem, o texto fala que, Êxodo capítulo de número 3, e Deus viu a aflição do povo. Redobre a sua atenção. Deus chama Moisés, tu conhece a história, não vou me alongar. E naquele diálogo, Moisés vai tirar a sandália dos seus pés, vai ver a sarça ardente. E naquele diálogo que ele tem com Moisés, Moshe, tirado das águas, naquele diálogo que ele tem com Moisés, ele fala: eu vi a aflição do meu povo. Vi os seus exatores. E ele vai continuar a ouvir atentamente o seu clamor. Pergunto: pastor Henrique, você que é psicólogo, sabe mais do que eu. Se Deus ouviu, por que ele demorou tanto tempo? A gente tem de parafuso. Porque se a gente falar de 400 anos, gerações... Eu não faço conta, minha conta é só até 5. Meu trabalho só vai até 5. Sou advogado, não faço conta. Mas 400 anos, eu creio que pessoas cresceram e morreram escravos. Não é isso? 400. Gerações. Mas Deus fala que ouviu oração. Irmãos, Deus é maravilhoso. Aí eu falei: Senhor, me responde. Ele só lê, o miserável. Lê o que está escrito aí. O povo orou 400 anos. Deus falou com o povo? Sim ou não? Sim ou não? Não. O povo orou 400 anos. Deus falou com o povo? Sim ou não? Prega comigo. O povo orou 400 anos. Deus falou com o povo? Sim ou não? Mas Deus falou com Moisés. Pegou? O povo orou, mas Deus falou com Moisés. A sua oração já foi ouvida, só que não foi do jeito que você quer. O povo orou, mas Deus respondeu para Moisés. Aí você lê Daniel, a sua oração já foi ouvida quando? Desde o primeiro dia, aleluia. Mas o príncipe do reino da Pérsia veio para tentar parar. A sua oração já foi ouvida há muito tempo. Só que não foi da forma que você quer, bonitão. A sua oração já foi ouvida. Só que Deus falou com Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor. Eu ouvi. Ele ouviu e viu. Olha só que loucura. Ele ouviu e viu. Mas o que eu falei? Cresceram, viveram e morreram. Pergunto a vocês: qual momento Deus falou com José? Qual foi o profeta aqui? Botou a mão em José e falou com ele. Qual foi a revelação que José teve? Que manteve José de pé? Foi a promessa. Foi a esperança.
Foi a promessa. Eu vou entrar na tua vida em algum momento. Aí você tem de Paulo, Cristo vive em mim. Morrer em Cristo é lucro, é ganho. Então Deus falou, só que falou com Moisés. E o texto vai dizer, pastor, já caminhando para o final. Interessante isso aqui. Você pode dar uma glória a Deus aí bem forte? Olha que interessante. Moisés viu que a sarça ardia, mas ela não se consumia. Irmãos, veja bem, Moisés, ele sai do palácio, né, e vai virar pastor. E Moisés, como pastor de ovelha, ele já tinha visto várias sarças. A sarça é uma planta espinhosa, feia. E como era morro, ele viu várias queimadas, várias plantas, muitas vezes, ele viu o calor danado, ele viu queimadas, ele viu fogo. Só que o texto fala que aquela sarça vai chamar a atenção, porque ela ardia, mas ela não se consumia. Interessante isso aqui. Repita comigo, ela ardia. Fala, ela queimava, mas não pegava fogo. Ela queimava. Então o que chamou a atenção de Moisés foi que está queimando pra caramba, mas não se consome. Era para essa planta virar cinza. Mas só que o fogo, aleluia, alabanda certa. O fogo que está sobre ela não é para matar ela. Esse fogo é para manter ela viva. Esse fogo era para ter destruído ela. Era para ter destruído ele, mas interessante que não destruiu. Não era para você estar aqui nessa noite. O que você passou e passa era para você virar cinza. Era para... Aleluia, Deus está aqui, pastor, Deus está aqui. O diabo tentou te destruir muitas vezes. Ele enviou fogo para acabar com a tua vida diversas vezes. Olha quantos livramentos você já teve, aleluia. Olha quanta coisa já aconteceu para você parar, aleluia. Olha quantos livramentos, olha essa doença, olha esse câncer, olha esse desemprego, olha tudo que aconteceu, essas palavras que foram lançadas contra você, seu casamento, olha tudo que aconteceu para te destruir. Agora você entende que você não foi destruído e nem destruído, porque o fogo de Deus, aleluia, estava sobre você. Pastor, me prove, eu provo como? Na Bíblia. Para fechar, meu pastor. 12 anos de fluxo sanguíneo. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, mas já pesquisei. Ninguém sangra 12 anos. Ninguém. 12 anos sangrando. E o texto fala que antes, indo de mal a pior, e aquela mulher passou na mão de muitos médicos. E para piorar o cenário, ela não podia tocar em pessoas, porque a mulher que tinha o fluxo de sangue, que era em Levítico, era colocado lá de fora do arraial. Aquela mulher ali está com uma doença. Psicologicamente, aquela mulher tinha um complexo de inferioridade muito grande, ela não podia tocar em pessoas, igual você está aí agora. Ela não podia entrar na igreja para dar glória a Deus. E o texto fala que antes, indo de mal a pior, só piorava. 12 anos. Ouvindo falar de Jesus, ela foi, tocou na aula, você conhece a história, mas, pastor Jair, é isso? Não, entenda. Ela não era crente. E nem adianta inventar. O texto é claro. Ela foi até Jesus quando ela ouviu. Pergunta a você, quem sustentou aquela mulher todo esse tempo? Quem sustentou essa mulher todo aquele tempo?
Lembra? O Pai é nosso. Pastor, por que o ímpio não morre? O Pai é nosso. Assim como o Pai é deles, o Pai é seu também. Entendeu agora por que você não morreu? Entendeu agora por que você não foi destruído? Entendeu agora por que você não caiu? Entendeu agora por que você não olhou para trás? Você até pensou em dar uma deslizada, mas o fogo de Deus, Shemanto e a canta na banda sépia, te cobriu. E você foi envolto numa bola de fogo. E Deus fala assim para mim e para você: vai queimar, mas não vai se consumir. Vai queimar, mas não vai se consumir. O casamento não vai acabar. O filho vai se converter. A porta vai se abrir. Quem crê na glória? Quem crê na glória? 1 minuto de glória, 1 minuto de glória, 1 minuto de glória. Tem uma presença de Deus aqui. Eu estou em casa, irmão. Estou em casa. Aleluia. Se eu fosse você, eu já dava glória. Tem uma coluna de fogo descendo aqui nessa igreja. Recebe essa coluna de fogo hoje. Recebe essa coluna. Recebe aí. Irmãos, acredita se você quiser, mas tem uma graça de Deus aqui. Eu sou profeta. Tem uma presença aqui, pastor. Meu pastor, pode comprar cadeira. Isso aqui vai explodir de gente. Tem uma presença forte de Deus. Tem gente que te vê. Meu Deus, ela não para, ele não para. Ele não desiste, ela não desiste. O que é isso? Milagre. Entendeu, Moisés? Nossa. Pastor, quem é a sarça? Você é a sarça. Tipologia bíblica. Moisés é um tipo de Cristo. Você é a sarça. Muitos vão dizer que a sarça é Moisés. Está falando com ele. Pode até ser. Mas se Moisés, no tipo e antítipo. No tipo, se Moisés é Jesus e a sarça é Moisés, então significa que ali é Jesus falando comigo e contigo. Jesus falando, entendeu agora porque eu morri na cruz? O meu sangue te cobre. O meu sangue cobre a tua casa, a tua família. O meu sangue que te cobre e te protege todo esse tempo. Mesmo quando você não me servia, eu já tinha um projeto na tua vida. Mesmo quando você não entrou na minha casa, eu já tinha uma obra com você. Eu já tinha um projeto. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Sabe qual é o nosso problema? A gente não crê no Deus que nós servimos. O pastor falou para mim assim: antigamente era melhor. Lê a Bíblia, eu gosto de Bíblia. Lê a Bíblia. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Pastor, mas antigamente tinha milagre, antigamente sim. Por que hoje não tem? Porque a gente não fala. A gente não fala. Tem sim, só para falar. A irmã... E agora estou abusado. Fiquei abusado. Estava com câncer. O que você tem? Câncer. Vem. É assim, irmãos. Não é para você mostrar. É para cumprir. Vamos orar e tu vai ser curada. Mas traz o exame. Fez o exame. Quarta-feira oramos. Falei, quarta-feira que vem com o exame. Culto rolando, meu pastor. Ela para o culto. Ela chegou às 9 e pouco. O culto também começa às 7h30. Ela para o culto. Pastor, para tudo. Eu falei, o que foi? Tinha um rapaz pregando. Para tudo. O que houve? O que houve, Eliane? A mãe do segundo dirigente. O que houve? Pastor, para tudo. Eu parei. E calma aí, meu filho. Vou no meio da... Para, espera, deixa eu falar. Vem cá, Eliane. Pastor, tu lembra? Você até esqueci. Tu lembra? Ela orou numa quarta. Na outra quarta ela não foi na outra quarta. Ela veio com o exame na mão. O que é isso? Pastor, lembra?
câncer no sangue, é leucemia, não é isso? Leucemia. Diagnosticado. Aqui, tremendo. O que houve? Lê aí. Não estou enxergando. Lê aqui, Bruno. Exame de leutóxico, não sei o que. 0. Curado. O irmão parou de pregar e parou de pregar, porque a glória de Deus encheu a casa. Aleluia. A presença de Deus foi tão forte. Eu posso contar aqui diversos testemunhos. E vai continuar fazendo. Porque estamos vivendo o melhor tempo. A glória desta última queda será maior do que a primeira. Porque a gente classifica milagre a bens materiais e não é. O maior milagre é quando eu levanto a mão e falo: Jesus, eu te aceito. É quando você baixa no peito e fala: estou errado. O maior milagre é você aqui nessa noite. Porque o cão, Satanás, o cão com a pombagira, ele queria te parar e tentou. Ele tentou, ele falou mal de você, ele te criticou, ele te colocou uma doença, ele te colocou desempregado, colocou desempregada, falou mal de você, ele falou que você é feio, que você é gorda, porque tem essas coisas na nossa mente também, tem a gente também junto, que fala também junto. E ele tentou de tudo, mas ele fala: não consigo. Por que, capeta, tu não consegue? Diálogo de Deus com Jó. O Senhor rodeou a casa. O Senhor cercou tudo. Rodeou, cercou. A sarça, o fogo. Rodeou, cercou. Entendeu? Rodeou, cercou. Você está rodeada e cercada. Você está rodeado. Mão direita para cima. Coloca o nome do irmão, a última vez. Fala assim, bota o nome dele. Você é profético, para ele dar um glória bem alto. Fala assim, você está rodeada de uma bola de fogo. Fala assim, o sangue de Jesus já te lavou e te purificou de todo o pecado. Fala, e ele já subiu, mas ele deixou o outro consolador, o Paracleto. E o Paracleto é ciumento, ele habita dentro de você. É por isso que você não para. Você até dá aquela gingada para trás, mas chega uma hora que ele te pega na tua mão e fala, vamos para frente. Se coloca de pé, se coloca de pé. Éfeso e Babeulá. Deus me deu o resgate. É noite de resgate. Eu não vim falar de chave. Essa igreja que é uma igreja de Bíblia, eu amo isso. Metodista, igreja de palavra. Eu vim falar de chave, porque você sabe que isso é lorota. Eu vim falar de Jesus. Porque primeiro buscar o reino do céu, a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Nabucodonosor vai invadir Israel, destruiu tudo. Salmos, cânticos. Eles começam a salmodiar, começam a cantar. Oh, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. E quando Israel volta, ela volta mais forte do que nunca. Assim sou eu e você. Está dentro de você. A essência está aí. Profetiza. Usa a arma que ele te deu. Levanta a mão na tua casa e fala, meus filhos são bênçãos do Senhor. É um negócio que você quer abrir? Abre o negócio. Pastor, mas todo mundo já abriu. O seu é diferente. É um projeto. Pastor, mas eu sou velho. Você não tem 80 anos. Não vejo ninguém com 80 anos aqui. Então você está novinha. Fala para a irmã, você está novinha. Mão no joelho ali, ó. Nova, fresquinha. Não dói nada. Coluna não dói. As pernas não dói nada. Está inteira. Os homens que aqui estão, jovens. A obra de Deus, quem faz, somos nós. Porque ele falou assim, ó, eu já subi ao Pai, mas vós farei obras maiores do que a minha. E esse resgate, Deus fala para mim e para você, eu estou te cobrindo hoje. Estou te cobrindo hoje. Pastor, posso orar? Pode orar? Vira de frente, seu irmão aí agora. Vira de frente para ele. Coloca a mão no ombro dele. Isso. Mas preste bem atenção. Quando você começar a orar por ele, por ela vai começar a tremer. Porque tem uma presença de Deus aqui.
A sua oração é fortalecimento. Fala para ele. Fala para ela assim, ó. Fala assim para ele assim, eu vou orar por você. Mas vai ser igual Atos capítulo 2. Fala para ele. Fala, vai aparecer um vento veemente sobre os umbrais. E a casa foi cheia do Espírito Santo. E ali apareceram línguas repartidas como que de fogo. Deus, eu te peço poder nessa noite, Pai. Pai, estamos debaixo da tua palavra, na banda sébia. Tessalonicenses, na banda sébia 1, versículo 5. E o evangelho não veio a nós somente em palavras, mas também em poder. Na banda sébia, na banda Caio. Pai, fortalece teus servos. Senhor, eu estou vendo aqui tochas de fogo. Assim como tem anjos que Isaías fala, que está glorificando. Quando os anjos dão glória, só vai ranger. Mas quando a igreja dá glória, os cadeados são arrebentados. Quando a igreja ora, as portas das cadeias são abertas. Quando a igreja ora, as portas do inferno não prevalecerão. A igreja, quando ora, o fogo de Deus aquece. Quando a igreja ora, 1000 cairão levando a sábia ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sou atingido. Senhor, eu oro por essa rua. Eu estou vendo o pastor Henrique, famílias entrando aqui nessa igreja, meu Deus. Tem o filho de uma irmã aqui que está desviado. Ele vai voltar. Deus manda falar. Teu filho vai voltar. Portas estão se abrindo. Teu filho vai voltar. Ele é meu. Antes de ser seu, ele é meu. Assim diz o Senhor. Rebanda sépia. Muitas portas se abrindo, pastor Henrique. Muitas portas se abrindo. Igreja que tem palavra, a porta se abre. Aleluia, 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 aleluia. Checanto, rebanda, rabandu, xerebanda, saio. Levanta a mão para cima assim. Vai dando glória, já vai dando glória. Vira de frente para o seu irmão. Vira de frente para ele. Com as mãos levantadas. Quando eu falar 3, tu pega na mão dele. Quando eu falar 3, tu pega na mão dele. Ele vai sentir uma graça de Deus aí. Vai sair daqui pulando igual pipoca. Quem querer dar glória. Pastor Henrique, obrigado. Obrigado por conhecer mais uma família e receber de Deus. Satanás, você perdeu. Vai dando glória aí. Vai dando glória. Vai dando glória. Isso, vai dando glória. Isso. Irmã, vem cá, você tá... Irmã, vem aqui, vem cá, você, vem cá. Vai dando glória, vem cá. Vem cá. Vai lá na porta. Vai dando glória, vai lá na porta. Isso, vai lá na porta. Vai dando glória. Isso. Quando eu falar 3. Agora olha só, vem aqui. Traz o Espírito Santo contigo, traz ele. Vem devagarzinho, traz ele. Traz ele, aí, traz ele. Pega na mão. Aqui, tem alguém aqui, ó. Tem um varão aqui. Ali, viu ali? Viu não ali? Viu ali não o anjo ali, viu não? Viu ali um anjo ali não? Viu não? Tem que ver, irmão. Deus está aqui. Dá uma rajada de glória. Mão para o céu.
Repete comigo, fala: eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bate palma para Jesus. Pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja. Bem forte, celebre a Deus com as suas palmas. Diga comigo: eu não estou esquecido. Diga mais uma vez: eu não estou esquecido. Eu vou ver, eu vou viver o meu milagre. Vamos para casa, meu irmão. Que você saia daqui debaixo dessa liberação espiritual. Amém, Ricardo? Vamos agradecer ao Senhor? Coloca a mão no seu coração para a gente ir para casa. Senhor, muito obrigado por essa noite de bênçãos. Muito obrigado por essa noite de cura. Muito obrigado por essa ação espiritual. Eu creio que tu despedaçou os jugos. Eu creio que o Senhor removeu tumores, aleluia, de ordem física, aleluia, de ordem espiritual, que são males que vieram para corroer a vida espiritual do sujeito. E eu creio que o Senhor, no dia de hoje, assinou decretos para que liberações estejam sendo estabelecidas neste tempo, em nome de Jesus. Amém.